light. Yeah, no longer can I be this way. Don't come crying to me. I too have shared my share of tears, and I'm moving on. Yes, I'm growing on. Well, I'm finally free. I got to be true to myself. 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 I got to be true. I got to be true. I got to be true to myself. In a way, got to be true. I got to be true. I got to be true to myself. Muito boa noite para você que está nos assistindo. Mais uma segunda-feira de Sal Surfista. Seja muito bem-vindo. Mesmo à distância, é sempre bom. A gente deve louvar o Senhor e adorar Ele. Então vem com a gente, através desse tempo de música, de palavra. Fica bem à vontade aí, vai se acomodando. Vamos junto. Sinto a presença, reunimos aqui. Contemplamos tua face e rendemos a ti. Pois um dia a tua morte crucifica todos nós. Nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar estamos nós aqui. Só pra te adorar. Só pra te adorar e fazer
nos separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha, e cada dia brilha, brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, estamos nós aqui, estamos nós aqui. Essa próxima música que a gente vai cantar é uma música autoral chamada A Beleza da Vida, composta por mim, por esse cara que tá na bateria aqui, Lucas Queiroz, e pelo guitarrista Danley Costa, nosso brother também. Então, vamos nessa. Abra suas asas, expanda seus horizontes. Você não veio do nada pra ficar no nada. A beleza da vida tá estampada no dia a dia. Agradeça, explore, vence e perca, mas não se esqueça. Veja bem, se o dia brilha é porque ainda há o que se viver. Não se afogue na mentira e deixa o amor te envolver. Sabe de onde vem tanto amor? Vem do coração, amor que joga fora toda dor e faz essa canção. Não é difícil de fazer. Libere o amor que há em você, sem esquecer. Abra suas asas, expanda seus horizontes. Você não veio do nada pra ficar no nada. Oh, a beleza da vida tá estampada no dia a dia. Agradeça, explore, vence e perca, mas não se esqueça. Veja bem, se o dia brilha é porque ainda há o que se viver. Não se afogue na mentira e deixa o amor te envolver. Sabe de onde vem tanto amor? Vem do coração, amor que joga fora toda dor e faz essa canção. Não é difícil de fazer. Libere o amor que há em você, sem esquecer. Oh, não deixa a vibe se perder. Seja livre e mostra ao mundo o que é viver.
Já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde fluem as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Há uma unção, já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Canta com a gente. Há uma unção, eu já posso sentir verdadeiramente Deus está aqui. Eu prefiro estar na tua casa, ó Senhor, onde flui o rio de amor, onde fluem as bênçãos do Senhor. Eu prefiro estar no meio da congregação e no meio dessa comunhão, servindo ao meu Deus e aos meus irmãos. Como é bom viver em união. Como és precioso, meu irmão. Fala pessoal, eu continuo me chamando Alas, continuo aqui na minha casa, a gente não pode sair de jeito nenhum por conta da pandemia, não consegui nem cortar o cabelo, acredita? A gente acabou de ter mais um momento de música com nosso amigo Arthurzinho, um momento muito bacana. Arthurzinho, grande abraço, meu irmão. Pessoal, eu queria continuar te incentivando a orar pelo nosso país e pelo mundo, por tudo que está acontecendo. Eu creio que logo isso vai passar e a gente vai poder se ver de novo lá no Anfiteatro da Beira-Mar, às 8 horas, como sempre. Então é isso, fica agora com mais um momento de reflexão do nosso amigo FP. Até mais! O Sal é um movimento que serve a Jesus através do anúncio de sua mensagem e do partilhar da vida. Nos reunimos todas as segundas no Anfiteatro da Beira-Mar e também em grupos de relacionamento, espalhados em vários dias e locais pela cidade de Fortaleza. Junte-se a nós nessa jornada.
Fala pessoal, tudo bom com vocês? Sou FP, sou pastor da Local em Fortaleza e estou muito feliz de poder atender aí o convite dos amigos do Sal, né, para trazer uma reflexão para esse período de pandemia, período de isolamento social. É importante a gente pensar no contexto que estamos vivendo hoje, onde nos deparamos com as tensões emocionais, com a preocupação, com a incerteza do futuro, do recomeçar, da dor e de tantos outros sentimentos, né, que tem envolvido a nossa vida. E dentro dessa reflexão sobre os tempos presentes, é de suma importância que nós consigamos identificar virtudes do Evangelho, né, para esse momento que nós estamos vivendo. Tão raro, né, e tão singular da nossa vida humana, né? É importante que a gente consiga refletir sobre as virtudes do Evangelho que tá sendo gerado, que está sendo percebida para esse tempo, né? Talvez a gente tenha sido influenciado por pressupostos de revolução, de subversão, onde as nossas atenções elas são para transformar o mundo. A gente sempre está envolvido na agenda e na militância de tentar transformar o mundo. E isso aguça ainda mais, né, em tempos de crise, em tempos de dificuldades, em tempos de demandas aí existenciais, né? Tudo isso deixa mais aflorado esse nosso senso de revolução, né? Perante a tudo isso, me recordo de um personagem bíblico que soube em sua vida lidar com as dificuldades utilizando artifícios que para muitos, em um momento como esse, são artifícios de fracasso. Eu estou falando do profeta Jeremias. Você deve conhecer, né, aquele que foi chamado soberanamente por Deus para viver o exercício profético antes mesmo dele nascer. É o relato que está lá no capítulo 1 de Jeremias. Um menino, né, se sentindo ali incapaz, mostrando as suas limitações de idade, de experiência de vida, sendo incumbida ali agora a ele uma responsabilidade enorme diante de Deus, né? Jeremias, ele ficou conhecido, ele era conhecido como profeta chorão. E essa característica do profeta, ele é um artifício de posicionamento e resolução em meio às dificuldades, que são identificados aí por muitos como sinônimo de fraqueza e de fracasso, né? Chorar para muitos, que aí é a principal característica atribuída ao profeta Jeremias, chorar, né, o lamento, isso para muitos traz a ideia de chegar ao fundo do poço, não traz uma ideia positiva para as pessoas, né? De quando você não sabe mais o que fazer, de quando você chegou no seu limite, a forma de se render, de mostrar o seu fracasso é chorar. Ali você demonstra o seu fracasso, chorando, se lamentando, né? E é interessante refletirmos sobre o choro, sobre o lamento como uma virtude do Evangelho e não como um sinal de derrota, porque o chorar e o se lamentar é uma virtude do Evangelho, não é um sinal de fracasso, de derrota, principalmente porque nós encontramos na fala de Jesus nos Evangelhos as bem-aventuranças de quem chora. Jesus apresenta a bem-aventurança para aqueles que choram e ele fala o quê? Esses serão consolados, né? Então a recompensa do choro, do lamento, não é o fracasso. A recompensa do choro, do lamento, é o consolo, né? E na perspectiva de somar o outro, de somar o próximo, o lamentar junto com outra pessoa, né, faz com que quem está lamentando se sinta assistido de maneira cuidadosa. Então é a importância que se dá para a dor do outro.
fazê-lo sorrir em um momento de dor, é fugir de uma realidade. Chorar com os que choram é mostrar compaixão. Você não está só, a sua dor também é minha. Essa é a grande questão do chorar, do lamento com o outro, né? E a gente percebe que Jesus mostra isso na sua fala por mostrar que esse é bem-aventurado. Não é bem-aventurado porque chora simplesmente. Ele é bem-aventurado porque ele encontra no choro a resposta de resolução para aquela ação, que é o quê? O consolo. O próprio consolo. Então chorar, se lamentar, jamais pode ser identificado como algo que é da característica do ser humano de fracasso. Quando o ser humano já não consegue mais fazer, desenvolver, planejar, lutar contra as dificuldades, e aí ele chora, ele expressa a fraqueza dele no choro. Essa é a nossa compreensão humana. Isso é uma falha. Pensar que o choro e o lamento é o fim da história é uma falha, né? Então essa é uma virtude que o Evangelho nos proporciona: chorar, se lamentar. E Jeremias, ele relata que em seu lamento pela cidade, pelos pecados do povo, pela injustiça, pela dor alheia, né, em nada disso ele recebeu o consolo necessário das pessoas. Não tinha ninguém que pudesse compartilhar daquele sentimento dele e ele se sentisse abraçado, acolhido. Não tinha ninguém. Mas em meio a toda essa reflexão do profeta, do lamento, ele traz uma resolução para o problema. Qual que é a resolução que ele traz para o seu problema? Trago-me à memória o que pode me dar esperança. Em meio a toda a situação que estava cercando Jeremias, em meio a tudo aquilo que ele estava, a leitura que ele estava fazendo da realidade, da cidade, de tudo que estava ao seu redor ali, onde talvez, na perspectiva humana, ele não via nenhuma chance de resolução, de mudança, e a saída que ele encontrou perante tudo aquilo ali foi se lamentar, foi chorar. Foi compreender que o lamento e o choro fazia com que ele sentisse tudo aquilo ali, trazia um peso de responsabilidade para ele, né? E principalmente porque ele via que ele não recebia o consolo. Ele não recebia o consolo por quê? Porque na perspectiva humana, o choro e o lamento é algo de fracasso. As pessoas, elas não querem se envolver na dor do outro. As pessoas, elas não querem se apropriar de um diálogo quando existe choro, quando existe lamento. Então, quando a gente vê uma pessoa chorando, quando a gente vê uma pessoa se lamentando, a gente quer logo se afastar. Embora a gente tenha esse aspecto revolucionário, mas a gente quer se afastar porque a dor do outro, a necessidade do outro, talvez não é nada pra gente, talvez não tenha uma importância pra gente. E a gente vê Jeremias se importando com tudo isso e sem receber nada em troca, ele lamenta, ele chora, porque isso é estar junto. Chorar com os que choram é estar junto. Faz com que você mostre para aquela pessoa que está chorando que ela não está sozinha. Faz com que ela se sinta abraçada, faz com que ela se sinta acolhida. Então essa característica do choro e do lamento não pode ser interpretado como algo que é da derrota, que é negativo, né? Jeremias, ele então, analisando, fazendo uma reflexão sobre tudo aquilo que estava em volta dele, e ele percebendo que ele não estava com apoio, que não estava sendo consolado, algo despertou na consciência dele. E ele fala: eu trago-me à memória o que pode me dar esperança. Essa é a fala de Jeremias. Jeremias, ele está afirmando que ele resgata das suas memórias ali não só a dor, não só as dificuldades, mas aquilo que pode trazer esperança, aquilo que pode dar esperança. Então uma coisa, gente, a gente pode aprender com Jeremias, com o profeta Jeremias,
além da sua humildade, além da sua sensibilidade, além da sua empatia, além de todos os atributos positivos aí que a gente encontra na vida e nas ações, nas atitudes de Jeremias, né, que quando era apenas um garoto ali por média na faixa etária de 10 anos, é chamado por Deus para uma responsabilidade que ele mesmo se viu incapaz. Mas como assim, Deus? Eu não sou capaz, eu não sei nem falar. Como é que eu vou poder fazer? Como é que o Senhor coloca diante de mim uma responsabilidade que eu não tenho capacidade de fazer? Então demonstra a humildade de Jeremias em compreender a sua limitação ali. Mas o que mais me chama a atenção, né, uma coisa que a gente aprende aqui através dessa reflexão com Jeremias, e que na verdade é o alvo dessa reflexão que eu queria trazer para vocês, é o seguinte: lamentar e chorar não é fracassar. Guarde muito bem isso na sua cabeça. Lamentar e chorar não é fracassar. Lamentar e chorar não são características negativas. Não é algo que nós fazemos quando estamos mal, simplesmente. Pode até ser que nós lamentamos e choramos quando estamos mal. Quando alguma situação tem nos afligido ali. Mas o nosso choro e o nosso lamento não deve ter, mesmo em um momento de dificuldade, a ideia de que fomos vencidos por aquele momento. Não pode. Lamentar e chorar não é fracassar. Não é fracassar. O choro e o lamento é uma virtude do Evangelho para as nossas vidas. O nosso lamento é a posição de responsabilidade que temos com a cidade, é a nossa posição de responsabilidade que nós temos com as pessoas da cidade, é a nossa posição de responsabilidade com o nosso irmão de caminhada que nós partilhamos a nossa vida, entendeu? O nosso lamento é se posicionar como responsáveis pela cidade, pela dor, pelas pessoas, pela nossa comunidade de fé, pelos irmãos que nós caminhamos, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos. Tudo isso é uma posição de responsabilidade. Não é o fracasso, não é a derrota, né? Se você em um momento como esse, de pandemia, né, se vê sem ter o que fazer, poxa, o que eu posso fazer num momento como esse? Eu quero ajudar as pessoas. O que eu posso fazer para que essa situação mude? O que eu posso fazer para que as coisas possam melhorar? E você se vê talvez limitado? Chore, lamente. As pessoas estão chorando com a dor? Chore, se lamente pela dor das pessoas. Chore, se lamente por essa dor. Chore. Chore com os que estão chorando. Sinta a dor. Se comova, se encha de compaixão. Não tem dor humana maior do que a dor da morte. A gente tem essa compreensão. O ápice da dor que o ser humano sente é quando ele perde um ente querido, um familiar, um amigo, alguém muito próximo. Esse é o ápice da dor que o ser humano pode sentir, né? Esse é o ápice da dor. E Cristo, quando estávamos mortos, ele se fez morto para trazer para a nossa memória o resgate da consciência do que pode nos conceder esperança. Então, no momento maior de dor para o ser humano, que é o momento de morte, né, a gente deve refletir que Cristo morreu a sua morte para que a nossa morte fosse apenas uma morte passageira, porque estávamos escravizados pelo pecado, estávamos sob o domínio de Satanás. E Cristo nos resgatou para trazer à nossa memória o quê? O que pode nos dar esperança. O que pode nos trazer esperança, o que pode fluir de nós com um aspecto de renovação, é se esperançar novamente, é fazer com que as coisas, é pensar como as coisas devem acontecer de acordo com o plano de Deus para as nossas vidas. Os dias são difíceis? São difíceis. Mas dentro desse turbilhão de pensamentos, de tristezas, de angústias, algo nos traz esperança.
Algo nos traz esperança. E essa esperança, ela é a certeza de que tudo passará. Tudo vai passar. Isso aqui é certo. Mas não vai passar porque nós vamos fazer algo extraordinário, revolucionário, para que passe, para que pule de fase. Não. Mas porque Cristo já redimiu na cruz todas as coisas. Por que nós devemos ter esperança por dias melhores? Por que nós devemos ter esperança no amanhã? Por que nós devemos nos lamentar e chorar com aqueles que estão chorando e trazer, resgatar do meio de turbilhão de sentimentos negativos, esperança, assim como o profeta Jeremias? Porque Cristo, que é a nossa esperança, venceu a morte para redimir, restaurar todas as coisas. Todas as coisas se farão novas. Todas as coisas mudarão. No final, vai dar certo. No final, as coisas vão acontecer de maneira positiva. Essa é a mensagem de esperança e da vida. As coisas não vão continuar do jeito que estão, porque não se trata das nossas condições, não se trata daquilo que nós podemos fazer, não se trata da nossa capacidade de trazer resolução para as coisas, mas se trata do fato de que Cristo traz para nós, traz para nossa memória, traz o resgate da esperança, para que a gente consiga ver na sua morte, na sua ressurreição, que todas as coisas estão redimidas nele, reunidas para a sua própria glória. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer para vocês, uma mensagem de esperança e de vida. Que a gente aprenda com o profeta Jeremias a termos humildade, reconhecermos as nossas limitações, que a gente aprenda a chorar e se lamentar com os que choram, se lamentar pela dor de quem está sentindo dor, para que o nosso lamento e o nosso choro não seja para incentivar a quem está sentindo dor a se sentir com mais dor ainda. Não, mas para que as pessoas vejam no nosso choro, no nosso lamento, um abraço fraterno, um abraço de alguém que está se importando com a dor dela. Que a gente aprenda isso. E que mesmo em meio a uma situação tão louca como a gente está vivendo agora, de isolamento social, de pandemia, de dor, muita gente morrendo, muita gente perdendo os seus familiares, né? Economia e tanta coisa que vem trazendo aí, esse vírus, que a gente possa resgatar lá das profundezas do nosso ser aquilo que pode nos trazer esperança. Cristo é a nossa esperança. Amém, gente? Que Deus te abençoe e até a próxima. Você acabou de acompanhar mais uma programação do Sal, um tempo muito legal de música e palavra. Se você curtiu, não deixe de se inscrever no canal, nesse botãozinho que está aqui embaixo, e clicar no sininho para receber as notificações do seu smartphone. Até segunda que vem, forte abraço!